Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre conceitos básicos. E pessoal, nós ainda vamos falar agora sobre a memória RAM, uma continuidade sobre o estudo da memória RAM. O que eu quero conversar com vocês agora é sobre algumas nomenclaturas dos tipos de memória RAM. Por exemplo, tem prova que pode perguntar a diferença entre SRAM e DRAM. O termo SRAM significa memória RAM estática. E o termo DRAM significa memória RAM dinâmica. Dentro das memórias do tipo DRAM dinâmica, nós temos a SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada. Nós temos as DDR, que são as Double Data Rate, que é um tipo de memória RAM dinâmica sincronizada, mas com dupla transferência de dados por ciclo. Nós temos as GDDR, que são as chamadas DDRs gráficas, são memórias utilizadas para processamento de vídeo, por isso GDDR, a DDR gráfica, especificamente para processamento de dados, de imagens que aparecem na tela do computador, processamento, então, de vídeo. Agora, se eu for comparar só esse princípio aqui, memória RAM estática, SRAM, e memória RAM dinâmica, DRAM. Na comparação, a memória RAM estática, por incrível que pareça, atenção, é mais rápida que a memória RAM dinâmica. E as células de memória RAM estática, hoje em dia, formam o que a gente chama de memória cache do processador. Então, quer dizer, a tal memória cache que vem dentro do processador, ela é formada por células de memória RAM estática, que vou repetir, a memória RAM estática SRAM é mais rápida que a DRAM, mas tem um custo mais elevado, quer dizer, ela é mais rápida, mas é mais cara. Já a memória RAM dinâmica, a DRAM, é aquela que aparece em maior quantidade no computador e forma a memória principal do computador, porque ela realmente é mais barata no seu custo de produção, mas ela é mais lenta que a memória RAM estática, certo? E hoje em dia, os tipos de memória RAM dinâmica mais utilizados são as DDRs e para vídeo as GDDRs, como eu mostro ali. Então agora vamos fazer uma questãozinha sobre esse assunto que cobrou exatamente essa diferença entre SRAM, memória RAM estática, e a DRAM, memória RAM dinâmica. Observa comigo. As memórias de computadores SRAM diferenciam-se das DRAM pelo aspecto de: letra A, velocidade, a SRAM é mais lenta, errado, a SRAM é mais rápida. Letra B, preço, a DRAM tem o custo maior, não, a DRAM, que é dinâmica, tem um custo menor. Letra C, velocidade, a DRAM é mais lenta? Perfeito, está correto a letra C. A memória RAM dinâmica, a DRAM é mais lenta que a estática, que é a SRAM. Tanto é que a memória RAM estática, ela forma células de memória cache que estão dentro do processador e que é tradicionalmente uma memória muito rápida. Volume, a DRAM ocupa 5 vezes mais espaço. Não tem uma determinação de quantidade de espaço porque isso depende de computador para computador. Volume, a SRAM ocupa 10 vezes mais espaço. Aí totalmente errado porque a memória RAM estática, já que é mais cara, ela sempre aparece numa quantidade menor. Mas eu não posso dizer exatamente qual é essa quantidade porque tem que ver computador por computador. Cada computador vai ter a sua variação de quantidade de memória RAM estática, formando aí células de memória cache, ou memória RAM dinâmica, formando a memória principal do computador. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a resposta correta, nossa letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!